Olá, irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez vamos começar o nosso estudo sobre o arrebatamento. Esse que é o nosso terceiro estudo. Nós já falamos sobre bodas do Cordeiro, festa das trombetas, e esse é sobre a lei da colheita, o arrebatamento sobre a perspectiva da lei da colheita. Então a gente já falou sobre a boda do Cordeiro. Você que ainda não viu o estudo, assista. Também já falamos na festa das trombetas. Se também não viu, assista. E esse até mais importante do que o primeiro em relação a esse estudo que vamos fazer sobre a lei da colheita, porque a lei da colheita está ligada diretamente às festas judaicas. E se você ainda não assistiu o segundo vídeo, assista, vai ajudar na compreensão desse. Esse que é um pouco mais difícil de se entender do que os dois primeiros, porque a lei da colheita ela está muito ligada às festas judaicas. E se você não entender bem as festas judaicas, você não vai conseguir compreender a lei da colheita em relação ao arrebatamento. Então vou dar uma repassada aqui rápida sobre a festa judaica. Nós já falamos no estudo anterior, e é importante você que não assistiu, assista ao vídeo. Então assim, nós temos as três festas da primavera: Páscoa, Pães Asmos e Primícias, e é sobre a festa das primícias que está relacionada à lei da colheita, diretamente com a ressurreição de Cristo. Temos as festas do verão, a festa do verão, que é Pentecostes, e as três festas do outono: trombetas, expiação e tabernáculo. Os trombetas nós já explicamos no vídeo anterior, e a expiação que aponta para o tratamento do povo judeu, que é a grande tribulação, e a festa de tabernáculos também ligada à lei da colheita, que é a segunda vinda do Messias. Então, tanto a festa da expiação e tabernáculos está ligado à lei da colheita, em relação à colheita em si mesmo, Então nós temos essas festas ligadas diretamente à lei da colheita. Então fiz coloquei umas imagens no estudo para mostrar para você que existem três principais produtos agrícolas em Israel: a cevada, o trigo e a uva. E é com base nesses três principais produtos que está baseada a lei da colheita, em cada produto em sua própria época, em cada sua própria estação. E é por isso que o apóstolo Paulo fala sobre os tempos e as estações. Não necessita que ele ensine os judeus, porque os judeus já sabem. Isso está lá em Tessalonicenses, que os judeus já sabem e já conhecem as estações. Então vamos para o estudo mais diretamente sobre a lei da colheita. A lei da colheita você encontra em Levítico 19. Eu deixei a referência, não escrevi Levítico 19 aqui, mas ele também, esse texto fala bem a respeito da lei da colheita, diretamente sobre a lei da colheita. Eu citei os principais textos que nós vamos puxar aqui para fazer esse entendimento. Você já deve estar vendo ali os textos e as palavras em destaque, Levítico 23, 10 ao 13. Levítico 23 também, o verso 24. Eu citei Deuteronômio 16, verso 13, para fazer uma referência com relação a um dos produtos agrícolas, que é a uva. Então vamos entender um pouquinho como é que funciona a lei da colheita. Vamos ler o verso 10 do capítulo 23. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. O que ele está dizendo aqui? Que você precisa trazer as primícias do que foi plantado. E o que é essa primícia? São os primeiros frutos que brotaram nos ramos. Ou seja, quando você plantou, na época própria da colheita, você vai entrar no campo, o dono do campo da plantação vai entrar na plantação e procurar aqueles ramos que estão com os primeiros frutos daquela plantação. E ele vai marcar aquele ramo, aquele molho, e vai andando e marcando no meio da plantação.
Para quê? Para que ele saiba qual é aquele molho que vai brotar primeiro o fruto. Então ele já entrou, já viu que aqui já está começando a brotar. Então quando a plantação tiver toda já pronta para a colheita, ele vai saber que aqueles ramos deram os primeiros frutos, porque ele marcou com uma fita, normalmente marcava com uma fita vermelha. E aqueles ramos que estavam marcados foram os primeiros a brotarem. Então ele tinha que levar aquele molho daquela cega ao sacerdote. Isso que significa a lei das primícias. O verso 13 do capítulo 23. E a sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação de vinho, o quarto de 1 hin. Essa é uma medida. O quarto de 1 hin é uma medida. Eu vou explicar também. Então, a sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha. Por que não o grão de trigo? Por quê? Porque o trigo ele não brota junto com a cevada. O trigo ele brota depois da cevada. Então, por isso que a oferta ela seria em flor de farinha, porque o trigo ainda não estava na época da colheita, e sim a cevada. Então, nós já temos aqui uma indicação, uma revelação que Deus já nos faz aqui no texto. E por que o vinho seria o quarto de 1 hin? O que é 1 hin? 1 hin é em torno de 24 a 25 litros. Então, 24 litros aproximadamente. Então, não dá para ter uma medida exata, que é uma medida muito antiga, a gente não tem muita referência. O máximo que a gente consegue pesquisar seria em torno de 24 litros. Então, o quarto de 1 hin seriam 6 litros. 6 litros de vinho. Mas também é muito pouco. Por quê? Porque também não era a época da uva. Então, a oferta que seria queimada seria em flor de farinha e também amassada com azeite. E também seria feita uma oferta ao sacerdote de 6 litros de vinho. Então, vamos para o verso 24 agora. Depois disso tudo vai fazer um pouco mais de sentido quando a gente entender para que serve toda essa lei dentro das festas judaicas, que são festas de colheita. Verso 24. Quando cegardes a messe na vossa terra, não colhereis até as extremidades da lavoura, tampouco recolhereis as espigas que caem em vossos pés durante a colheita. Deixareis essa parte para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou Yahvé, o Senhor, vosso Deus. Então esse texto diz o seguinte: a regra para colher, ela está descrita nesse verso 24. Não se colhe todo o campo, se colhe só a parte central. Os 4 cantos, ou seja, as extremidades da lavoura, não poderiam ser colhidas. Você consegue enxergar isso bem no livro de Ruth. Quando Ruth chega em Israel, está na época da colheita. E ela vai respigar. O que é isso? Ela vai colher as espigas, ela vai colher os frutos que caíram no chão, que não podem ser colhidos pelo dono da lavoura. Então, lendo o livro de Ruth com esse entendimento da lei da colheita, você vai entender um pouco melhor. Então, depois a gente vai explicar melhor o que é essas extremidades. São etapas, ou seja, etapas da colheita. Primeiro, colhe-se as primícias, depois a colheita geral e depois as extremidades. Na colheita geral não se colhe os 4 cantos, se colhe só a parte central do campo plantado. Não se colhe as extremidades. É isso que está dizendo aqui, ó. Não colhereis até as extremidades da lavoura. Então não se podia colher as extremidades. Isso é um mistério que vai ser revelado depois. Aí nós vamos entender, dentro do contexto bíblico, o porquê tem essas colheitas das extremidades. E o verso 13 do capítulo 16 de Deuteronômio: a festa dos tabernáculos
guardarás 7 dias quando colhereis da tua eira e do teu lagar. Então, o que quer dizer isso? Que o teu lagar, obviamente, é o vinho, ou seja, a uva, a colheita da uva. Então, nós temos produtos da eira, ou seja, dos grãos. A eira é onde dá o tratamento no grão. E o lagar é o tratamento da uva, que faz o vinho. Isso é feito na festa dos tabernáculos. Então, olha só como é que o texto já vai apontando algumas relações com colheita. Então, eu fiz um quadrinho aqui do lado com duas observações importantes e relacionando a colheita às principais festas judaicas. Então, as duas primeiras observações. Quando se encerra a colheita da cevada, inicia-se a colheita do trigo. A colheita das frutas era realizada na festa dos tabernáculos. Então, ou seja, as frutas, o tempo das frutas era na festa dos tabernáculos. Não na festa de primícias, não na festa de Pentecostes, mas na festa de tabernáculos. O que isso tem a ver? Então vamos entender um pouquinho com relação à Páscoa. As principais festas são Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Essas são as três principais. E elas são festas de colheita. A Páscoa é a colheita da cevada. A principal colheita da Páscoa é a cevada, porque é o tempo da cevada. O pão que era feito era um pão de cevada. Tem muito mistério, tem muita revelação, né, na cevada. Para aqueles que gostam de estudar, que esse é o nosso propósito do nosso canal, é promover o estudo. Os pães que foram multiplicados, os 5 pães e 2 peixinhos, aqueles 5 pães eram pães de cevada. Tem um mistério aí, tem uma revelação aí. Então, na festa de primícias, na Páscoa, o primeiro produto a ser plantado e colhido era a cevada. E é por isso que era apresentado o ramo da cevada. O molho das primícias era um molho de cevada, mas se levava também a flor de farinha, que era a flor do trigo. Por quê? Porque o trigo não brotou ainda. O trigo ele amadurece posteriormente à cevada, ou seja, a cevada amadurece primeiro. Então já tem uma revelação aí, já tem um mistério aí, de que a cevada ela é colhida primeiro porque ela amadurece primeiro, embora sejam muito próximos o período de plantio. O trigo, a abundância do trigo, ela vem depois do amadurecimento da cevada. Olha o mistério que Deus já está falando. Então, e também era na festa das primícias os 6 litros de vinho. Então a primícia ela tinha a cevada, o trigo representado pela flor da farinha e a uva representada pelos 6 litros de vinho. Só que a uva ela não era na festa da Páscoa. O tempo de colheita da uva era na festa dos tabernáculos, mas na festa de primícias tinha que ser apresentados os 3 principais produtos como primícias, e é a cevada, o trigo e a uva. Por isso que vem a cevada, a flor da farinha, que é o trigo, e 6 litros de vinho, que era simbolizado a uva. Então, tudo isso para ser entregue na festa de primícias. E a festa de primícias está ligada à ressurreição do Senhor, que é a aceitação do povo. Quando há a morte do Cordeiro Pascual, todo o sacrifício foi feito, em pães asmos tira-se o pecado, que é o pão sem fermento, e há a justificação pela morte do Cordeiro, e há a aceitação, que a oferta de primícias é uma oferta de aceitação. Então, quando se faz a oferta de primícias, é a aceitação. Então, o que nós temos ali na ressurreição de Cristo é uma aceitação, onde a cevada, o trigo e a uva são elementos de aceitação. Então, fica nessa ordem de 3 etapas da colheita. Primeiro, existem 3 principais produtos, cevada, trigo e uva, e cada produto tem 3 etapas de colheita. A primícias, que tem que fazer a colheita daquele produto que brotou primeiro.
Depois a colheita principal, onde não se pode colher as extremidades da lavoura, e depois a colheita das extremidades da lavoura, ou seja, dos 4 cantos. E é isso que quer dizer a lei da colheita. Então já ficou bem claro isso, essas 3 etapas. E nós vamos entender isso como o arrebatamento, que a colheita do Senhor é feita em 3 etapas. E nós vamos entender isso. Nós entendemos que a festa de Páscoa está ligada a primícias. O Pentecoste, quando você tem o final da colheita da cevada e o início a colheita principal do trigo. E a festa de tabernáculos com a colheita principal da uva, que é o seu próprio tempo. Sei que é um estudo bem difícil de compreensão, mas esse é um estudo que você precisa entender um pouco mais. Então vamos agora para analisar os textos com os quais nós já estudamos sobre os outros pontos de vista a respeito do arrebatamento em relação ao casamento judaico e também a festa das trombetas. Então, o texto de João 14, já falamos que é sobre o casamento judaico. Temos também Tessalonicenses, que fala sobre o casamento judaico, na principal palavra, que é arrebatados. Você consegue lembrar do texto. Se você ainda não viu o vídeo sobre o casamento judaico, assista. E os textos relacionados à festa de trombetas. Agora também em 1 Coríntios 15, 51 e 52. E você também já viu isso. Então, o que nós temos aqui relacionados à lei da colheita? A ressurreição, ressuscitarão primeiro, e depois serão ressuscitados incorruptíveis, em Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. Essas palavras estão ligadas à lei da colheita. E eu coloquei aqui a lei da colheita como sendo o símbolozinho do trigo e da cevada, e não da uva. Por quê? Por causa da ordem. A gente vai entender isso um pouquinho melhor, porque é ir muito mais profundo do que nós já fomos em relação a bodas do Cordeiro e também a festa das trombetas. A gente está indo um pouquinho mais a fundo agora. Então, assim, na festa de Pentecostes, no verão, é o final da colheita da cevada e a colheita principal do trigo. Deixei a referência em Levítico 23, do 15 ao 17. Na festa de trombetas, onde toca a última trombeta, é o sinal pro dia da expiação, para a festa da expiação. Então, já terminou a festa a colheita da cevada, e a colheita do trigo está sendo a colheita principal, a colheita geral. Então, irmãos, o que nós temos aqui quando acaba a festa de Pentecostes e começa a festa de trombetas, a colheita da cevada já terminou. Ou seja, termina a colheita da cevada. E a cevada simboliza a igreja. Por quê? Porque a cevada ela não é abundante igual ao trigo. A cevada está ligada a um sacrifício, está ligada a algo mais relativo ao sacrifício, da colheita. O trigo não, o trigo já é mais abundante. Então, a cevada, ela, além de ser utilizada para a comida, ela também era utilizada para alimentar os animais de tração, como cavalos e bois de tração. Então, agora o trigo não. O trigo já é um grão mais nobre e é representado pelo povo judeu, juntamente com a uva. O trigo e a uva simbolizam o judeu. A cevada simboliza a igreja. Então, quando termina a festa de Pentecostes e começa o período da festa das trombetas, a cevada já foi toda colhida e está em plena colheita do trigo. Então, isso mostra claramente que terminou a plenitude dos gentios. E aqueles judeus que simbolizam o trigo, eles que reconhecem o Messias, eles serão salvos, serão arrebatados. Então, isso é que simboliza. As festas estão ligadas diretamente à colheita. Então, é isso que simboliza. Agora, vamos olhar os textos que o apóstolo Paulo escreve com esse olhar.
Vamos ver 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 ao 25. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então, esse texto em destaque sublinhado, ele está relacionado às primícias dos principais produtos, ou seja, Cristo é as primícias, ou seja, ele é a oferta de cevada, de flor de farinha, que representa o trigo, e dos 6 litros de vinho, que representa a uva. Ele é a primícia completa. E aí nós temos, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. E aqui, a gente começa a entender a sequência da colheita em relação ao que o apóstolo Paulo está dizendo. Cristo as primícias, ou seja, ele é a primícia de todos os produtos, de todos os povos, igreja e judeus. Igreja, gentios e judeus, ele é a primícia de tudo. E depois os que são de Cristo, ou seja, aqueles que aceitam a Jesus como Messias, tanto gentios quanto judeus. Essa é a sequência. Então, em que etapa nós estamos da colheita aqui? No final da colheita da cevada, quando se encerra a plenitude dos gentios, o tempo da igreja, e alguns judeus que se convertem. Uma grande massa de judeus que se convertem. Desde os tempos apostólicos. Ou seja, do tempo apostólico para cá, a igreja começou com os judeus se convertendo. Então, o apóstolo Paulo depois prega aos gentios, o apóstolo dos gentios. Então, é onde você tem essa ligação da cevada com a igreja e do trigo com os judeus. Então, o que nós vemos agora em Apocalipse capítulo 14, no verso 18. Vamos ler o texto? E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. De que festa está se falando aqui? Está se falando de Páscoa, primícias? Não está se falando de Páscoa e primícias. Está se falando de Pentecostes? Também não está se falando de Pentecostes. Está se falando de trombetas? Também não se fala de festa das trombetas aqui. De qual festa está ligada a colheita das uvas? Está ligada à colheita das uvas à festa dos tabernáculos, que simboliza o retorno do Messias para aniquilar todo o poder do anticristo. A segunda vinda visível do Senhor, onde ele pisará novamente na terra. Essa a festa dos tabernáculos. Então, o que nós temos aqui? A colheita da uva. Então, essa é a relação das festas judaicas com a lei da colheita e relacionado ao arrebatamento. Era isso que Paulo estava explicando. Cada um por sua ordem. Quando você entende a lei da colheita, as etapas da colheita, e que cada produto representa, cada principal produto das festas das colheitas representam, você entende a visão do arrebatamento da igreja e entende o que vai acontecer na grande tribulação. Os judeus que serão convertidos, aceitarão o Messias durante a grande tribulação. É a colheita da uva. É essa festa dos tabernáculos que acontece na grande tribulação. Essa é a colheita. Tem também a colheita dos 4 cantos, que é mencionado também, que é o final da colheita do trigo, que também é feita na festa de tabernáculos. São os 144 mil que se convertem, comprados como primícias. Eu não coloquei aqui porque não ia dar muito tempo para falar, então o estudo fica muito longo, mas está relacionado a exatamente isso. Na festa dos tabernáculos, você tem ali a colheita dos 4 cantos do trigo, das extremidades, é o final da colheita do trigo, e a colheita principal da uva. Então, está relacionada à segunda vinda do Senhor Jesus, na festa dos tabernáculos, no período de outono. Então, essa é a relação. É um estudo um pouco mais difícil mesmo, de compreensão, mas eu acredito que você, com seu próprio estudo, também já pode
a acrescentar esses textos e essa relação do que cada produto representa e de como é feito a colheita. Sem você entender isso, fica muito complicado você compreender o tempo determinado pelo Senhor, o tempo e as estações ao qual o apóstolo Paulo fala. Espero que você tenha gostado do estudo e não se esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo, compartilhe e mande seu comentário. Eu sempre respondo com muita atenção, muito carinho. Muito obrigado e a paz do Senhor a todos.